Oi meninas, estamos indo para a segunda parte da nossa live com o Dr. Whindersson, tá bom? Só tô esperando ele entrar, que daí a gente já vai dar início às perguntas. As perguntas que vocês enviaram e não foram respondidas na primeira live, eu peço que vocês reenviem, que vão ser respondidas nessa segunda, tá bom? Oi, Pretinha! Oi, Apenso! Oi, Kelly! Deixa eu ver se o Dr. Whindersson já entrou. Só um minutinho, gente. Ah, e se a gente terminar a live de hoje e a sua pergunta não for respondida, você envia para mim aqui no direct que o doutor vai responder. Quem sabe a gente faça uma outra live ou o doutor responde. A gente vai vendo o que vai ser feito daí, tá bom? Porque são muitas perguntas que vocês enviam, fora as que já tem aqui. Oi, Belle, tudo bem? Oi, Kelly. Oi, Rachel. Ou Rachel, não sei como que fala. Boa noite, Jamadeiras. Woody, o doutor já respondeu sobre o sutiã cirúrgico na primeira live, que pode sim usar e que é recomendado que até mantenha o resultado por mais tempo. Ó, o doutor Whindersson já entrou, eu vou mandar a solicitação para ele. Só esperar ele aceitar. Oi. Deixa eu arrumar. Oi, doutor. Voltamos. Voltamos. Já tem uma pergunta aqui. É da Kelly. Doutor, sobre lipo, quem está gordinha pode fazer direto lipo ou precisa emagrecer um pouco? Tenho mais volume nas coxas do que na barriga. Mari, desculpa, não consegui ouvir. A Kelly quer saber sobre a lipo. Quem está gordinha pode fazer direto a lipo ou precisa emagrecer um pouco? Tenho mais volume nas coxas do que na barriga. O que eu recomendo nesses casos, Mari, é que o paciente, vamos dizer assim, ele perca o máximo de peso possível para que tenha um IMC, um percentual de gordura menor, porque a gente tem um limite de gordura que a gente pode lipar, igual eu havia comentado. Como eu faço? Dizendo o seguinte: se a paciente, um exemplo, tiver 10 litros de gordura na região que ela quer lipar, e meu limite no corpo dela for 5, eu não vou conseguir só tirar metade da gordura que ela tem e às vezes o resultado não vai ser satisfatório, entendeu? Então, às vezes eu digo para ela perder um tanto de gordura, um pouco de peso, que daí a gente consegue lipar praticamente o que ela gostaria que eu estivesse lipando, entendeu? Uhum. Eu esqueci de agradecer na primeira live, né? Vou agradecer agora a sua secretária, né? Que foi ela que cuidou do horário, tudo certinho, pra gente conseguir fazer a live, né? De quem? Desculpa. Tá... Da sua secretária. A Janaína, sim. Ela é a nossa enfermeira aqui. E... Ela que é nosso braço direito que resolve praticamente tudo aí para fazer isso aí. Porque tem essa correria de bloco, consultório, essas coisas todas. Acaba que às vezes a gente precisa dessa ajuda aí. Realmente ela é show de bola. Sim, uma querida. Vou fazer uma pergunta daqui das perguntas que as meninas enviaram. Fale um pouco sobre glutoplastia. Ó, então, a cirurgia do glúteo, vamos dizer assim, é uma cirurgia, por exemplo, prótese de glúteo. Uma cirurgia muito bacana. Acho que temos resultados legais. E, vamos dizer assim, tem alguns apetrechos que eu costumo fazer. Não costumo fazer essa cirurgia associada com outras cirurgias. Vamos dizer assim, sempre quando eu vou fazer prótese, é só prótese. Não faço nem com lipo, nem com prótese de mama, nem nada do tipo. Winston, e se a gente for preencher glúteo com gordura, em outros casos, o que você faz? Isso daí você faz associado? Faço. E além de alguns, vamos dizer assim, algumas outras artimanhas que a gente pode hoje estar, vamos dizer, correndo para tentar fazer isso aí também, que seria plasma gel ou alguns preenchedores que o pessoal tem conseguido alguns resultados também no bumbum. Não trabalho muito com esses preenchedores. A gente tem uma outra colega que faz aqui na clínica
E normalmente o que eu faço na parte do bumbum, a gente vai criar alguma alteração, ou é gordura ou é a prótese. A gordura eu acho mais tranquilo, fica com um aspecto um pouco mais natural. E eu consigo fazer associada com outra cirurgia, tipo com abdômen, com lipo, né? Que eu vou ter que tirar gordura de um lugar para colocar no outro. Já a prótese de glúteo, eu só faço prótese de glúteo, não faço com outra cirurgia. Uhum. Obrigada. A minha perguntou: quanto tempo após a cirurgia corre o risco de trombose? Como? Após quanto tempo de cirurgia corre o risco de trombose? Isso, depois de quanto Ó, tempo? já vi casos, relatos de colegas que tiveram episódios até quase 2 meses após a cirurgia. Eu já tive casos de trombose periférica em membros inferiores no primeiro mês, só que trombose periférica é uma coisa mais simples, né? Vamos dizer assim. Nunca tive uma embolia nem nada do tipo maciço, mas alguns relatos a gente já ouviu falar até de 2 meses. É um dos motivos que recentemente eu tenho alongado o período de meia compressiva, que eu igual eu te falei que são 30 dias, em alguns casos quando é lipo ou abdômen maior, eu tenho colocado 45 dias, 60 dias. Exemplo, esses abdômenes um pouquinho maior que a gente faz às vezes, uma lipo um pouco mais agressiva, eu tenho pedido para o paciente usar essa meia compressiva por até 45, 60 dias. Uhum. E essa meia tem que ser trocada diariamente? Como que faz a troca dela? É bom ter mais de uma meia? Ou usa mais de uma meia, ou é uma meia que seca muito fácil, tem uma lavagem muito fácil nesse período que o paciente, vamos dizer assim, tirei a meia agora, está lavando. Que ele esteja andando nesse período de tempo. Ou o que eu sempre digo, no período que ele estiver tomando banho, alguma coisa do tipo, que alguém lave, seque um pouquinho ali nesse período, nesse curto período. Mas eu oriento meu paciente que fique o tempo todo, só tire para tomar banho. Só isso, para não molhar. A Cíntia quer saber se dá para amamentar depois de mamoplastia com prótese sem a mama cair. O que acontece? Na mastopexia, o que eu sempre digo para meus pacientes, há uma possibilidade de reduzir a amamentação, entendeu? Então pode ser que ela não amamente, e se ela amamentar, há uma possibilidade de cair sim. Independente dela amamentar muito ou pouco, há essa possibilidade de cair de qualquer forma, porque ela amamentando ou não, a mama vai inchar um pouco e vai retrair também, ok? Já tive pacientes minhas, até tive conversando com uma ontem, que ela está querendo retornar para fazer outro procedimento, ela fez prótese, amamentou e a mama dela está sensacional. Não caiu nada, está tudo ok. Assim como eu tenho pacientes que fizeram masto com prótese e amamentou com pouco tempo, voltou, falou isso, depois da amamentação realmente caiu. Então tem várias variantes nisso aí. Uma paciente que tem uma pele boa, que não tem tantas estrias, a mama não distende tanto durante a amamentação, a tendência a cair é um pouquinho menor que a gente tem visto. Uhum. E em relação a ser por baixo ou por cima do músculo, qual que fica menos desastroso você cair assim depois da amamentação? O que eu digo, é uma pergunta também que o pessoal faz muito. Como eu coloco muito reto muscular, o pessoal pergunta muito sobre a dupla bolha, né? Isso. E o que eu digo pro meu paciente? Quando chegar a dupla, porque a prótese embaixo do músculo, quando cair, vai dar a dupla bolha. E a prótese em cima vai cair junto, né? Quando cair bastante de verdade, vamos dizer assim, uma pitose considerável, eu digo pro meu paciente que ambas não vão ficar legal. Vamos dizer assim, a prótese lá embaixo. O paciente também não gosta. Isso, mas é a prótese embaixo e a mama, a prótese presa e o tecido glandular lá embaixo. O paciente também não gosta. Então é muito relativo isso. Alguns pacientes me dizem que é melhor ter a dupla bolha, assim como tem umas que não aceitam essa dupla bolha, que é nos casos que a gente acaba colocando em cima do músculo. Uhum. Isso é muito O negócio, variável. o negócio é nascer sem peito, né? Pra daí, depois de um tempo, vai lá o cirurgião plástico e coloca o volume certo, não tem problema. Sem dúvida. Quando a gente tem pouco tecido mamário, a queda é muito mais tranquila, é muito mais difícil de dar a dupla bolha, porque não tem um tecido mamário para cair e fazer a segunda bolha, no caso, né? O que acontece normalmente é só o mamilo, vamos dizer assim, começar a ter uma descida, começar a olhar para baixo, igual a paciente diz normalmente, né? Ah, sim. Mas não dá a dupla Eu vejo, bolha em si. as meninas acabam ficando com bastante decote, né, na parte de cima, só que o bico fica mais Fica por para cima para baixo. baixo. Isso. A Jejum de Daniel perguntou: após 2
meses de silicone e descobri um nódulo. Ele já está com 3 centímetros. Meu mastologista disse que não indica fazer biópsia para não furar a prótese. O que fazer nesse caso? Isso é muito relativo, Mário. Como o mastro, a gente, normalmente nesses casos, o que eu recomendo, tanto no pré quanto no pós, dependendo da classificação do nódulo, tem uma classificação de Bihartz que a gente diz, né? Eu oriento que vá ao mastro. Se ele tiver funcionar, eu sempre digo que, a princípio, a prótese e a estética, nesses casos, vai ficar em segundo plano. Que, talvez estoure a prótese, mas se precisar e for um nódulo que tem uma, vamos dizer assim, alguma característica duvidosa ou que pode se tornar maligno, eu recomendo que ou tire a prótese ou que funcione, qualquer coisa do tipo, né? Vai furar a prótese, não vou funcionar, mesmo às vezes guiado por um ultrassom, que pode ser essa função. Mas no futuro a paciente evoluir com câncer de mama, é mais fácil que fure a prótese e a gente troque essa prótese e seja tratado esse nódulo que pode se tornar maligno. Uhum. A Beverly Caldas quer saber quem faz abdômen e mama no mesmo dia. Pode utilizar a cinta e o sutiã ao mesmo tempo? Sim. Ah, Os pacientes que a- fazem mama e abdômen, eu sempre recomendo colocar tudo, inclusive o sutiã. é aquele tipo macacãozinho? Isso. Normalmente eu coloco um macacãozinho quando é abdômen, que daí ele fica mais preso para não enrolar tanto. Por isso que eu não gosto daquela cinta que fica como se fosse vamos dizer assim, um shorts e acaba na mama, que muitas vezes na hora que o paciente senta, ela enrola. E mesmo com vamos dizer assim, com a alça aqui da mama, eu oriento que coloque o sutiã. Uhum. E assim, se a pessoa faz. É que eu fiquei pensando aqui. Veja se o doutor se faz sentido ou não. Se a pessoa colocou apenas prótese de mama e a pessoa acaba inchando a barriga um pouco, né? Quando ela coloca prótese, faz a cirurgia, Sim, anestesia, pós-operatório. o cozinho vai auxiliar a diminuir esse inchaço? Pode melhorar de alguma maneira? Auxiliar? Ser melhor usar o macacãozinho completo em vez de só usar o sutiã? Para ser bem sincero, não acredito muito que esse macacão vai reduzir nesse inchaço. Se o meu paciente gastar o valor no macacão, um exemplo, ele fez só prótese, realmente tem um inchaço da parte inferior, eu acho que ele ajuda um pouco, sem dúvida, porque vai estar comprimindo melhor a drenagem, tudo isso, né? Mas não vou dizer que ele vai tratar esse inchaço do pós, né? Vamos dizer assim, Winston, devido ao macacãozinho, eu fiz mama, usei o macacão, desinchou, mas melhorou meu inchaço. Não vai ser isso que vai tratar esse inchaço. Isso aí é uma resposta inflamatória do trauma e realmente incha o corpo inteiro, inclusive rosto, mãos, pernas, tudo, né? Mesmo a paciente tendo feito só a mama. Uhum. Algumas meninas até pensam que estão grávidas, né? Daí fica a pau falando, meu Deus, engravidei depois da cirurgia. Porque elas acabam parando de tomar o antes, né? Antes. Daí, E, esse negócio. e além disso, muitas vezes, além do inchaço, tem a constipação que é muito comum prender o intestino no pós-operatório. Aí distende ainda mais a barriga, o abdômen, e o paciente fica ainda mais preocupado. Uhum. Um segredo meu que eu descobri quando eu também tive constipação na cirúrgico, eu tomei um copo de uva 100% integral, aquele natural, sabe? Daí foi tranquilo, sabe? Não sofri nada. Aí eu dou dicas para as meninas e elas fazem isso também. Falam, nossa, melhor. Tem muitos alimentos que ajudam, né, a melhorar essa parte aí intestinal. Eu recomendo para os pacientes, alimentos mais leves, para ajudar isso aí tudo. E, infelizmente, em alguns casos, quando continua constipado, até mesmo nos laxantes a gente costuma passar, entendeu? Nos procinéticos. Obrigada, doutor. A Larissa falou que fiz bariátrica e perdi 40 quilos. É possível fazer lipos que tenha uma barriguinha além da pele? Não recomendo muitas vezes, dependendo do paciente, se for uma lipo pequena ou, vamos dizer assim, discreta, a gente até orienta a fazer nesses casos de pós-bariátricas, junto com o abdômen. Mas eu tenho, dependendo da situação, tem alguns pacientes que são pós-bariátricos que ainda ficam com tecido adiposo considerável e querem fazer uma lipo mais vigorosa. Nesses casos, eu não costumo fazer, sabe? Quando é uma lipo pequena, igual eu falei, uma barriguinha embaixo do umbigo, ou uma coisa discreta, ok. Mas quando é uma lipo maior, de maior intensidade, mais vigorosa, eu não costumo fazer por causa que a chance de sangramento no bariátrico ou no paciente que perdeu muito peso é muito grande.
E como já vai ter o corte lá embaixo, que vai ter um sangramento, e ainda vai juntar com a lipo, costuma ter um sangramento um pouco mais vigoroso. Então, eu costumo evitar isso. Faço em 2 tempos. Uhum, Faço um abdômen, depois uma lipo, ou a lipo, depois o abdômen. uhum. A minha imagem tá travando um pouco? Minha voz tá cortando Está também? travando um pouco sua imagem. Ah, tá. Agora pedir desculpa porque não é minha culpa. É a culpa da internet da minha cidade, que é muito ruim. Eu já tentei mudar para o 4G e não funciona. Então, é o que temos, infelizmente. Ah, é que as meninas comentaram aqui que tá muito ruim a minha conexão. É, a Jamadeiras perguntou: abdominoplastia também tem limite de gordura para fazer? Abdominoplastia Isso. tem um certo limite, porque, vamos dizer assim, a abdominoplastia ela é para corrigir o abdômen avental. No entanto, se for um paciente com muita gordura, a cirurgia fica, vamos dizer assim, aumenta muito o risco. No entanto, tem alguns casos que a gente chama de abdominoplastia higiênica, que são aqueles pacientes muito gordos, que o abdômen dificulta a higienização das partes íntimas e causa algumas feridas, algumas lesões na dobra ali da barriga, né? Onde causa. Nesses casos, a gente costuma, nesses abdômenes higiênicos, a gente costuma fazer aí uns abdômenes em pacientes, vamos dizer assim, considerados obesos, né? Mas é mais higiênico por outros motivos secundários, sem lipo, sem nada do tipo, né? Mas normalmente eu não recomendo meu paciente a fazer um abdômen se ele estiver muito gordo. Não vamos ter um resultado satisfatório. A barriga vai ficar reta, mas o tecido adiposo, subcutâneo vai continuar grande e não vai ficar tão satisfatório. Uhum. A Elaine Silva perguntou: depois de quanto tempo de mastopexia com prótese pode fazer o reparo? Depende. Depende de qual vai ser o reparo. Nossos pacientes, aqui, quando tem a necessidade de um refinamento, um reparo, eu preciso normalmente de 4 a 6 meses que a mama chegue ao ponto normal dela para a gente ver o que pode ter acontecido, que o paciente não gostou de alguma coisa, para a gente estar mudando. A Wendy falou: engravidar após uns 2 anos depois de colocar prótese e abdominoplastia. É seguro? Risco de perder a cirurgia? O que eu digo para os meus pacientes? Uma das coisas que eu mais vejo aqui de alteração de resultado de cirurgia plástica é realmente gestação ou ganho de peso grande e depois perder muito peso, né? O que acontece, a grosso modo, numa gestação. O paciente engorda, distende a barriga, tudo isso. Raramente eu vejo resultados, são poucos os resultados que mantêm exatamente igual estava logo após a cirurgia. Alguns casos mudam que alteram muito pouco e alguns casos alteram que muda completamente, joga completamente fora o resultado. Uhum. A Aline quer saber sobre o pós-operatório: pontos, retirada de pontos, cicatriz e suporte caso haja algum problema no pós. Como eu não ouvi, desculpa, cortou. A Aline quer saber: fale um pouco sobre o pós-operatório: pontos, retirada de pontos, cicatriz e suporte caso haja algum problema no pós. Sim. Tem alguns pontos tem alguns pacientes ou alguns pontos que, infelizmente, vamos dizer assim, o paciente acaba instruindo no futuro, acontecer de sair alguns pontinhos no tardio, coisa do tipo. E tem alguns casos que o paciente apresenta alergia ou alguma reação a esses pontos e começa a instruir até muito precoce, tipo, com poucos dias, né? Tem uma paciente nossa que a gente fez uma mastopexia e ela instruiu praticamente todos os pontos. Vamos dizer assim, infelizmente, eu acho que ela tem essa alergia ao nylon, igual ela me falou, e teve uma extrusão enorme de todos esses pontos, vamos dizer assim, danificaram a cicatriz, não ficou legal, tivemos que fazer um refinamento, uma correção, daí nesse caso a gente usou outro tipo de fio. A gente usou, no princípio a gente tinha usado nylon, e no segundo eu usei já um PDS. E por que ocorre essa extrusão de pontos? Muitas A vezes extrusão reação é do quando próprio corpo ele... tentando jogar fora. Ele vai saindo pela cicatriz, você vai sentir um pontinho e o organismo vai soltando ele. E várias das vezes ele destrui, inclusive, os pontos mais profundos, que são mais grossos, que estão lá dentro mesmo da mama, ele acontece de destruir com o passar do tempo.
O que eu digo que é ruim é que assusta o nosso paciente, né, de ver um ponto saindo muito tardio e que, infelizmente, acaba estragando um pouquinho, alterando um pouquinho a cicatriz. Uhum. E esses fios de nylon, eles também são reabsorvíveis ou tem que tirar? Não. Os pontos mais profundos, em alguns casos que a gente costuma usar nylon, aqueles que estão lá no fundo mesmo, alguns planos da mama, a gente não usa fios absorvíveis, né? Que são para ficar lá mesmo. Um exemplo é tipo, vou amarrar o músculo reto abdominal. Eu não amarro com fio absorvível. É um fio que é para Hum, ficar lá de eterno. aham. E isso não pode causar rejeição também, o fio de nylon? Ou é É, muito raro? pode, em alguns casos, é muito raro, que é até considerado um dos fios menos reagentes, né? No organismo, mas pode acontecer, igual eu te falei dessa paciente, que ela destruiu todos os fios, todos, todos, Todo- todos, assim. Nossa. Literalmente, vamos dizer assim, atrapalhou bem a nossa cicatriz e a gente teve que corrigir ela novamente, essa cicatriz. Uhum. Os Obrigada. pontos de subcutâneo hoje a gente usa só cola, né? De Uhum. pele é tudo cola, não usa mais ponto, né? E os fios farpados, eles são a mesma coisa que aquele outro fio que o doutor disse, que o doutor citou um outro fio aqui, eu Não, não. O não lembro. PDS é a substância, a composição dele que é diferente. Esses fios farpados que eles dizem é um fio que parece um anzolzinho, que ele tem uma travazinha para ir aderindo, vamos dizer assim, juntando mais e aderindo as bordas da cicatriz, né? Eu não uso esse fio, eu uso fios PDS nos tecidos mais profundos, nylon, quando é necessário, um fio que não seja absorvível, um prolene. E na pele eu costumo usar hoje em dia cola. Uhum. E a cola deixa a cicatriz mais bonita, né? Eu gosto muito. Os nossos resultados têm achado uma melhora muito grande e considerável. Uhum. A Tarcica perguntou: explica sobre a prótese lipo 3D. Não, explica sobre a lipo 3D, o que não é sobre a prótese 3D, ainda não existe, né? Ainda não. A lipo 3D é uma lipo onde a gente faz, vamos dizer assim, a gente tira a gordura e juntamente disso a gente consegue fazer um pouquinho melhor o desenho, fazer alguns, vamos dizer assim, aprofundar mais em alguns lugares da barriga, principalmente, vamos dizer assim, aonde ajuda a fazer o desenho dos músculos do reto abdominal. A grosso modo, como dizem as mulheres, fazer o tanquinho, né? A gente tem alguns aparelhos que ajudam nisso aí, tipo o Vibrolipo, e também tem um que se chama Vaser, né? Que é um lipo com ultrassom, que ele causa uma retração maior dessa pele onde ele passa. Principalmente, vamos dizer assim, onde a gente quer que fique mais afundadinho, ele causa uma retração melhor dessa pele. Uhum. É, fiz abdominoplastia há 2 semanas. Quando posso fazer minha masto? Ó, eu recomendo aos pacientes de 2 a 3 meses, depende de cada um, que a gente espera um tempo aí que o paciente reduza o edema, igual eu te falei, o inchaço, aquela resposta inflamatória toda. Alguns pacientes a gente consegue reduzir mais rápido, próximo aí aos 3 meses, como eu estou te falando. Alguns pacientes, infelizmente, isso aí, esse inchaço, esse paciente mantém a longa data, tipo 4, 6 meses. E eu preciso que ele esteja, um exemplo, igual nesse caso, que a mama esteja sem inchaço nenhum para chegar, para eu operar uma mama real, não uma mama com inchaço ou edemaciada. Uhum. A Fernanda perguntou: a segunda lipo é mais complicada que a primeira? Sim, igual eu disse antes, tem essas fibrose e acaba ficando um pouco mais difícil. Aí, nesses casos, a gente, igual eu tô falando, a gente costuma orientar o Vibrolipo, que ajuda, melhora nosso, vamos dizer assim, nosso trabalho. Uhum. A Flávia perguntou sobre qual prótese fica mais marcada. Eu costumo usar, isso é muito relativo, igual eu falei, dependendo da paciente, da mama do paciente, mas eu costumo sempre usar, raramente eu não uso, eu uso a prótese, não é o perfil super alto. Normalmente eu uso só o super alto. Uhum. O alto ele também ele pode deixar um colo mais marcado? Tipo, eu acho que talvez. É que tem dois tipos de pergunta, né? O colo mais marcado e a prótese inteira mais marcada. O alto Isso, também pode ser inteira mais isso. marcada? O alto, ele vai aumentar a base. Talvez ele preencha melhor, vamos dizer assim, o tórax e marque no contexto. Mas normalmente o super alto que eu digo, ele deixa aquele mamar um pouco mais justo aqui, mas vamos dizer assim, o ângulo entre o tórax e a prótese que forme melhor, né? Que
fique bem mais marcadinho, entendeu? Porque o alto, o ângulo entre o tórax e a prótese, ele fica um pouquinho menor. O super alto vai ficar bem mais marcado, entendeu? Fica mais evidente. Uhum. É como se fossem umas linhas de clivagem, o perfil super alto deixa mais evidente? É tipo, essa prótese aqui, vamos dizer, é um perfil super alto. Esse ângulo entre a base e o ângulo, vamos dizer assim, ele, como ele fica mais marcado, só para vocês verem, tipo aqui, esse ângulo aqui, por estar mais, vamos dizer assim, formando aqui o super alto, ele fica mais marcado isso aqui, entendeu? Se for um alto só, vai ser. Conseguiu ver? Travou aí? Travou, não deu para ver. Desculpa. O que eu fosse mais marcada. Já o, o perfil alto, ele vai marcar mais o contexto todo da mama, vai ficar uma mama mais marcada no tórax, igual você falou, assim, a mama toda, né? O perfil super alto, talvez ele não preencha tanto o tórax, mas deixe bem evidente isso aí. Eu costumo muito usar o super alto, 99% Eu não sei dos pacientes. ver se só travou para mim. Não sei se. Ah, falaram que travou bastante, tá travando. As duas imagens estão travando, tanto a minha quanto a do doutor. Tá travando. Agora é os dois que estão travando. Tá ruim aí? Como que tá? Acho que vamos. Será que dá pra gente reiniciar só porque talvez seja esse o problema se as duas estão travando? É realmente travou.